Chi meglio di me può comprendere la verità di queste parole di nostro Signore? Il mio regno non è di questo mondo. L'orgoglio mi ha perduto sulla terra. Chi dunque potrebbe comprendere il nulla dei regni di questo mondo se non lo comprendessi io? Che cosa ho portato con me della mia sovranità terrena? Niente, assolutamente niente. E per rendere la lezione ancora più terribile, la regalità non mi ha seguita nella tomba. Regina, ero fra gli uomini e regina io credevo di entrare nel regno dei cieli. Che delusione. Che umiliazione quando, invece di essere ricevuta come una sovrana, ho visto al di sopra di me, ma molto al di sopra, uomini che credevo molto piccoli e che io disprezzavo, perché non erano di alto lignaggio, perché non erano di sangue blu. Allora sì, ho compreso la sterilità degli onori e delle grandezze che si cercano con tanta abilità sulla terra. Per prepararsi un posto in questo regno ci vuole abnegazione, umiltà, carità in tutta la sua pratica celestiale e benevolenza per tutti. Non vi si domanda qui chi siete stati, a quale rango siete appartenuti, ma il bene che avete fatto, le lacrime che avete asciugato. Gesù, tu l'hai detto, il tuo regno non è di questo mondo, perché bisogna soffrire per arrivare al cielo e gli alti gradini del trono non ci avvicinano a esso. Sono i sentieri più penosi della vita che conducono là. Cercatene dunque la strada fra i rovi e le spine e non fra i fiori. Gli uomini rincorrono i beni terreni come se li dovessero conservare per sempre, ma qui non ci sono più illusioni. Essi si accorgono presto che hanno preso solo ombre e che hanno trascurato gli unici beni solidi e durevoli, gli unici che servono per la permanenza in cielo, i soli che possono aprire l'ingresso. Abbiate pietà di loro, che non hanno guadagnato il regno dei cieli, aiutateli con le vostre preghiere, perché la preghiera avvicina l'uomo all'Altissimo, è il tratto di unione fra cielo e terra, non dimenticatelo. Una regina di Francia, 1863. Grazie. Puoi fare te, Eleia, la presi? Sì. Chiedo a Maria Santissima permesso per iniziare questo studio. Chiedo la presenza dei nostri angeli custodi, dei nostri mentori, dottor Pietro Guilherme, dottora Maria Cláudia Martins, che diamo assistência nesse studio per poter memorizar e criar dei arquivo nel nostro cervello e usare no momento oportuno, necessário, quando dará permesso à espiritualidade. Que assim seja. Amém. Que assim seja. Amém. Enquanto a doutora Cristina não chega, eu estou traduzindo uma coisa aqui, viu? Me diz uma coisa, enquanto a doutora não chega, nós não vamos começar o curso de fluidoterapia? A gente precisa organizar, sim. Sim? A gente precisa, sim. É porque sem um local, aquele ali, ou a gente faz a parte teoria, ou então Mas na biblioteca? agora está tudo aberto, né? Porque tem o problema das pessoas que não podem entrar, que não tinha Green Pass. Eu recebi Daqui a pouco, de novo, entra tudo. um e-mail lá de Santa Lucia que agora está liberado as pessoas entrar sem o Green Pass. Ah, então já é uma coisa boa, porque senão era por causa disso que a gente estava, né? Então a gente pode sim organizar. Essa semana a gente conversa sobre isso, tá bom? Uhum. Que pergunta comprida, Mário. O Mário, me sabe que não está escutando, mas seu Vandir entrando. É porque ele está com o celular. Está com problema com a internet.
Giovanni, boa noite. Estou tentando conectar o áudio, parece. Sim. O reassunto que eu estava fazendo da aula de hoje, que aula compridinha aquela, a 14, parece. Bem compridinha. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite. Boa noite, Boa doutor. noite a todos. Que a paz de Deus nos envolva agora e sempre. Amém. Que bom ter a senhora de volta. Senti saudade quando pula uma terça-feira. Sim, eu me sinto um vazio dentro. Eu estou sentindo falta também Exato momento aqui, das aulas de domingo, né? 2 domingos sem. Sim. obrigado. Nesse exato momento aqui tinha faltado energia. Quase que vocês iam ficar sem estudo de novo. Doutora Mas Cristina, hoje não. eu, antes de começar a aula, para não esquecer, Ieda, ela está no hospital e ela pede, por favor, para dar lembrança para a senhora, dizer que ela está muito, muito agradecida com a tua presença e a tua assistência. Ela pediu esse recado. Nós encaminhamos uma parte da equipe daí para acompanhar a cirurgia e outra parte daqui, tá entendendo? Vamos ver agora se tudo dá certo, né? Confiar em Deus. Hoje nós temos a aula da glândula do timo nas crianças infectadas. A gente Hoje pode não. começar? Podemos, sim. Podemos começar, gente? Sim. Ok. Então, lá no iniciozinho da nossa apostila, a gente pode começar com as perguntas. Eu dou a palavra para quem está com alguma pergunta para o início. Eu tenho. Então, vai. Boa noite, doutora Cristina, sua norma. Boa noite, hoje não. Eu gostaria de saber, quando uma pessoa desencarna, quanto tempo ela pode ficar na enfermaria? Tem um limite de tempo? Olha, vamos partir para os estágios, né? Porque existe o primeiro estágio pós-morte e vocês vão ficar aqui numa sala de recuperação. Então, essa sala de recuperação é para dar a vocês uma aparência melhor depois que a gente tirar a medicação espiritual. Nós não vamos acordar vocês sabendo que a morte traz algum desconforto, como enjoo, tontura, mal-estar, deformação física. Então, a gente só acorda vocês quando vocês estão bem, quando vocês estão desligados da matéria. Às vezes, na sala pós-desencarne, o espírito passa de 90 a 120 dias. Isso vai depender da evolução dele e da compreensão dele. Após isso, a gente retira a medicação e o trabalho das psicólogas espirituais, na verdade, é dar a notícia que você partiu, porque muitos não têm conhecimento da vida após a morte. E para alguns é um alívio, porque a vida continua. Para outros é uma aflição, porque erraram muito. E esse erro agora pesa, porque a vida não acaba só com a morte do corpo. Então, tudo que fizeram na terra de errado, sabe agora que terão que responder. Outros que tinham medo do céu, do inferno, entendeu? Esses, praticamente, eles ficam mais calmos em saber que eles não vão para o purgatório, não vão para o inferno. Também não estão no céu, estão no céu da consciência deles e tudo aquilo que eles praticaram. Então, depois desse período, é que a gente caminha para as enfermarias espirituais. Então, o trabalho de enfermaria espiritual já é mais um trabalho psicológico, não é a base de medicação. É trabalhar o espírito para que ele se liberte do planeta Terra e de suas paixões, para deixar ele no estado de uma colônia espiritual de acordo com a evolução dele. Então, esse período de enfermaria pode durar de 1 a 2 anos, às vezes 3 anos. Depende também de cada um. O esforço de cada um é essencial.
porque a doença agora, ela é a aceitação, onde muitos sabem que morreram, estão internados na enfermaria, mas não aceitam isso. Mas a gente explica para eles que eles não podem sair daqui. Se saírem, eles vão adoecer. As contaminações lá fora são muito pesadas. Alguns obedecem, outros, infelizmente, testam para saber se a gente está enganando eles. E quando voltam complicadíssimo. Aí começa o estágio inicial de novo. Sala de recuperação, então um longo período, para depois voltar às enfermarias espirituais. Entendi. Muito obrigada, doutora Cristina. Obrigado também. Obrigada. Aqui na página está falando sobre relações sexuais que funciona dos espíritos, mas como a gente já viu que é impossível porque não existe o sistema endócrino material neles, mas é que a vontade que funciona. A senhora poderia me explicar um pouquinho mais sobre essa parte, doutora Cristina, porque escuta sempre as pessoas falarem que esses espíritos fazem, parece que... Amor, essas coisas assim, eu já escutei, Rita, também. Olha, isso é um conhecimento muito vasto do mundo espiritual a respeito de comportamento sexual no plano espiritual. Isso é fruto do psiquismo do desencarnado. Então, tudo aquilo que ele realmente praticava na matéria, agora ele tem no seu consciente espiritual. Então, esse consciente espiritual funciona ele aos mesmos vícios, não é só o vício da sexualidade ou do sexo, mas é o vício da bebida, é o vício da droga, é o vício do fumo. Isso está no espírito. Então, o espírito busca esses prazeres e buscava porque ele estava na matéria. Fora da matéria agora, ele tem o que nós chamamos de compulsão sexual. Então, essa compulsão sexual, compulsão por algum vício, na realidade é um estado que nós consideramos de alucinação. Não é um estado de realidade. Então, esse estado de alucinação são imagens produzidas por ele próprio, na memória dele, onde essas imagens são impressionantes, perturbam o espírito, pode levar para zonas inferiores perigosíssimas, onde as infecções sexuais, que ele pode ser acometido no perispírito periférico, pode ser gravíssima para ele. Então, se ele agora é um espírito, ele tem que se preparar para as próximas reencarnações, ele não pode perder tempo com isso. Então, nós assumimos uma identidade feminina, que foi minha última reencarnação, foi como mulher, mas se fosse como homem, eu teria que assumir a minha identidade masculina. Mas eu não posso aqui, de repente, ter uma dupla sexualidade como espírito, né, pessoal? Seria uma perturbação. Eu, de repente, estar aqui como doutora Cristina e daqui a pouco me apresentar com o nome masculino, dizendo que era a doutora Cristina numa versão masculina. Então, isso é um estado de perturbação muito perigoso para o espírito. Então, vocês que um dia vão desencarnar, vocês vão assumir a identidade sexual de vocês. Então, isso significa que alguns perturbados perderam a identidade sexual. E essa perda de identidade sexual, ela foi opcional, ela não fazia parte, entendeu, do projeto reencarnatório daquele espírito. Foi opção dele, foi determinação dele. Porque quando vocês vão reencarnar, existem as câmaras de processo reencarnatório. Então, qual é a função dessas câmaras? Então, isso é falado até para o doutor André Luiz nos seus livros. A função essencial dessas câmaras é reajustar o feminino para a reprodução. Então, isso quer dizer que essa função da reprodução ela é diferente das outras câmaras masculinas, onde esse homem não vai amamentar e assim sucessivamente. Mas a mulher ela tem um papel de uma grande responsabilidade na natureza, porque é através delas que Deus revela grandes espíritos dentro do processo reencarnatório. Então, aqueles que tinham a pedofilia, esses jazem nas escuridão do mundo espiritual.
porque eles danificaram o plexo deles através de violência sexual com crianças. Esses vão responder caríssimo perante a justiça divina, que é considerado um crime brutal contra a infância. Acho que se desviaram para a prostituição, mulher e homem, eles têm em plena consciência dele que o ato foi praticado sem amor, apenas por dinheiro. Sendo assim, esses danos psicológicos, de sentimento de culpa, de não ser amado, pode levar esse espírito por diversas reencarnações. E eles não conseguiram se encontrar, não conseguiram alguém que eles digam assim, eu amo, no entanto não ama, sente aquela frieza de sentimento, então não consegue se encaixar nunca numa relação humana. Então, por quê? Porque abusaram de vidas passadas, de vários relacionamentos. Então, a complexidade da sexualidade, do sexo na Terra, ela é muito grave, porque muitos espíritos querem dar continuidade a tudo isso aqui no mundo espiritual, pessoal. E o trabalho aqui, quando chega a um índice de esquizofrenia baseado nas compulsões sexuais, esse espírito tem que ser tratado, tem que ser medicado, mas a recuperação moral depende muito dele. Nós fazemos a nossa parte. Agora, não é possível que alguém esteja aqui dentro da enfermaria e daqui a pouco vá para uma região inferior querer projeções sexuais, onde não existe o ato ali. Essas projeções sexuais traz um prazer temporário, depois uma culpa, depois uma depressão e depois um internamento espiritual. Então, o que nós falamos para ele, não valeu a pena você sair daqui. Doutora Cristina, a Ieda não está aqui para testemunhar, mas nós fazemos parte de um grupo que veio uma moça da Grécia, e ela contou para nós que ela tinha esse espírito desencarnado que perseguia ela, e na hora que ela dormia, ela sentia que ele vinha e fazia amor com ela. Ela sofreu demais. Eu vi casos aqui dentro com esse, viu, Norma? Eu vi casos aqui de maridos que partiram e que não quiseram, de uma forma, deixar a sua esposa. Mas veja só, o que é que nós temos que fazer nesse caso? Chamar o anjo de guarda desse espírito. Ele vai ser imediatamente recolhido e anestesiado, ele não vai dar retorno. Então, eu acompanhei um caso aqui, um caso que eu acompanhei muito sério, de um padrasto que abusou da enteada. E esse padrasto, a mãe, quando soube, mandou matá-lo. Ela mandou matar ele. Então, veja só, ele continuou perseguindo a enteada. Então, quando ela ia tomar banho, ele ia atrás. E isso chegou ao nosso conhecimento. Mas me diga uma coisa, quando se faz uma prece e chama anjo de guarda, chega também o conhecimento de Deus. E essa jovem de 12 anos relatava que quando saía do banho, sentia a presença dele dentro de casa. E o que foi que nós orientamos? Traz o nome dele completo para nós, a idade, e vamos localizá-lo. E eu garanto a você que ele não volta mais. Ele vai para regiões inferiores. E passamos isso para a justiça divina, o caso, e dentro de 15 dias nós fomos atendidos. As equipes superiores levaram ele para regiões inferiores e aprisionaram ele, porque ele não tem o direito, como espírito, de invadir a privacidade de ninguém. E eu perguntei depois à garota, você tornou a vê-lo? Ela disse, não, doutor, ele sumiu. E você não vai vê-lo mais, porque ele não vai voltar. Então, o que acontece com essas pessoas? Pela questão da aproximação e da visão, elas passam a ter medo, aí passam a ser dominadas. Se elas fizessem um Salmo 91 na hora e o anjo de guarda viesse, era ótimo, ajudaria. Mas me diga uma coisa, o medo ajuda ninguém? O medo faz você se entregar a um espírito perturbado, que não vai lhe ajudar de jeito nenhum. Verdade, ela tinha medo. Eu acho que a Rita também conheceu essa pessoa. Eu estava ali. Você estava, né? Uma palhaçada o tratamento dela. Vamos mudar de assunto. Eu lembro. No início da página, o Mário tem uma pergunta que
tá na segunda página. Ele fala assim, dizem que muitos... Eu posso fazer a pergunta, gente? Sim. Dizem que muitos espíritos vêm atraídos pelas regiões inferiores contra a vontade deles, que procuram a liberdade, mas não conseguem. Através do médium, eles podem iniciar a via de retorno. Que tipo de espíritos são esses? São aqueles que ficam na crosta terrestre e depois vêm atraídos para essas regiões? Olha, seu Allan Kardec, ele diz assim, onde há mosca, há sujeira. Existem médios que se ocupam com comunicações de espíritos inferiores para prejudicar o seu próximo. Isso é inaceitável. O espiritismo não aceita isso e nós não aceitamos isso. Esses espíritos estão presos por um campo mental de depressão, de culpa, de crueldade que fizeram com as pessoas. Eles estão no lugar que eles escolheram, não foi Deus que colocaram eles lá. Eles foram pela afinidade. O que é que acontece com alguns médios? Quer prejudicar você sexualmente? Eles entram numa região como essa, contratam o serviço desses espíritos, apontam onde você está, causam infecção uterina em você, nenhum ginecologista descobre, porque essa atuação é do médium e do espírito que está ali presente. Essa liberdade, quem deu a esse espírito não foi Deus, não foi Jesus, foi o médium que foi buscá-lo para prejudicar o ser humano. Então, a gente nota muito isso aqui no Brasil. Já na Europa é mais complicado existir isso. Mas aqui no Brasil, no interior do estado, eu presencio muito casos como esse. E aí vem a questão da orientação, de dizer para essas pessoas, o que você fez com seu vizinho, se prepare. Porque esses espíritos, eles não perdem a viagem. Tanto faz prejudicar o vizinho, como prejudicar você que evocou. Então, aí está o perigo das comunicações inferiores, quando o objetivo não é ajudar o espírito, o objetivo é prejudicar o ser humano. Então, a partir daí, o que eu mais percebo aqui nessas regiões são que muitas pessoas, não são poucas, elas se vingam pelo lado espiritual, pessoal. Isso é muito grave. Então, principalmente a nossa região Nordeste. E eu estive com um caso há mais ou menos há 10 anos atrás, de uma moça que ela se apaixonou pelo namorado da amiga. E os dois estavam prestes a casar. Veja só que história absurda. E ela encomendou um trabalho para que essa moça não casasse mais com esse rapaz. E essa entidade fez um pacto com ela e acabou o noivado. E, de repente, ela conseguiu o que ela queria, se casou com esse rapaz, mas foi um tormento. Foram 5 anos de tormentos. Porque ela percebeu que traiu a melhor amiga, ela percebeu durante 5 anos que não gostava dele, e a entidade que ela contratou os serviços cobrava dela. E ela perguntou a mim, doutora, o que é que eu devo fazer? Eu disse, olha, quem fez o pacto foi você. Você foi desonesta. Você não devia ter feito isso com a sua melhor amiga. A sua amiga não me prejudicou em nada. E, de repente, você está numa relação sobre ameaça agora, porque o seu marido está dizendo a você, se você me deixar, eu lhe mato. Olha o que ela foi arrumar. Então, eu disse, olha, o ato foi seu, você vai ter que responder pelos seus atos. O tratamento é para amenizar o impacto do pacto que você fez. Mas as consequências que você vai ter, aí quem procurou foi você. Nós podemos só amenizar, mas eu não vou envolver nenhum médium numa briga dessa. Porque se trata de entidades muito perigosas. Entidades essas que vai dizer, olha, quem fez o pacto foi você ou foi ela? Por que você está se metendo nessa briga? Então, eu tenho que centralizar a responsabilidade sobre ela, porque a moça faltava 1 mês para casar. E ela acabou com tudo. Então, esses atos, o espiritismo não aceita isso. Os médicos espirituais não aceitam isso. O que é seu é de direito, ninguém toma, é seu.
Então, se de repente não houvesse nada disso, o rapaz desistisse para casar com ela, não tenha nenhum problema, mas foi o que ela disse, eu fiz um trabalho para os dois se separar. Ô, doutora, Então, mas como é que a Uhum. justiça divina permite isso? Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Vocês têm uma coisa, não é que a justiça divina permita isso. Se todo o livre-arbítrio fosse usado para o bem, vocês errariam pouco. Mas o livre-arbítrio de vocês é um desastre. Vocês usam ele errado, pessoal. E por usar errado, qual é a responsabilidade da justiça divina? Nenhuma. A responsabilidade da justiça divina é dizer, vocês são inteligentes para pensar e agir. Haja no bem. O que é que fazem? Vão para o lado errado. Onde fica a proteção da vítima, no caso? Da moça que foi atraída? Onde fica a proteção da vida? Deixa eu dizer uma coisa a vocês. O livro dos Espíritos diz uma coisa. Existe na Terra a predominância do mal sobre o bem. Isso quer dizer que nós temos uma população que tem uma predominância de fazer o mal. Então, imagine que tiver a coragem de fazer o mal com Jesus, que nenhum mal fez a ninguém, imagine o resto. E outra coisa, quando Jesus diz assim, na entrada de Jerusalém, eu olho para a terra e não vejo um justo sequer. Olha a situação de vocês. Então, essa criatura que foi vítima, na realidade, ela não poderia dar essa confiança. Fiquem atentos. Nem todos que dizem, pessoal, que são amigos de vocês, são. Mas, às vezes, quando a gente vai alertar pela intuição, o pai vai dizer, olha, cuidado com a tua amiga que está de olho no teu marido. Mãe, não se meta comigo que o marido é meu. Vocês não foram alertados? Vocês não foram avisados? Foram. Mas o que acontece? A teimosia. Eu acredito que ela recebeu a intuição para se afastar dessa amiga. Ela não aceitou. Ela continuou. E a amiga, infelizmente, aprontou para cima dela. Entendeu? Então, Entendi. É porque eu conheço também pessoas que foram vítimas aí desse jeito, mas as pessoas eram completamente inocentes, entendeu? Sei lá, deixava que tudo acontecesse. E hoje, assim, com macumba, essa outra pessoa que traiu, né, no caso, vive feliz da vida, consegue, rouba o dinheiro desse homem de todo jeito, entendeu? Aí eu fico me perguntando, Deixa eu dizer como uma coisa a foi isso? você, veja só. Não existe felicidade com infração com a justiça divina. Existe aparência. Ninguém é feliz pelo que tem, se é feliz pelas conquistas honestas. E tipo assim, era um casamento que a criatura prometeu assim, mesmo sendo separado, né, nunca se divorciar da esposa. E está pedindo o divórcio, quer deixar a mulher sem nada, entendeu? E tudo isso vítima da outra, que fez macumba pesada, né? E eu fico só, entende? Bruxaria mesmo. Eu vou dizer uma coisa a vocês, olha, se um homem age desse jeito, ela não está perdendo boa coisa, não. No lugar dela, isso com certeza, né? Com a minha consciência, porque homem que é homem não faz isso. Vamos para os estudos. Vamos. Então, o Mário, ele continua a pergunta dele e fala, uma vez que o médium recebe esses espíritos nos hospitais espirituais que estão nessas regiões inferiores, né? Vem feita a desinfestação perispiritual realizada pelos hospitais espirituais. E eles, após essa desinfestação, o Mário quer saber, eles são enviados para as enfermarias, esses espíritos que são recolhidos das regiões inferiores, que querem sair dessas regiões? Aí já são estados diferentes. Eles estão lá, estão fora da atmosfera da Terra. Então, os que estão aqui, na crosta terrestre, é mais fácil lidar com eles, são menos rebeldes. Os que estão em região inferior, às vezes, de lá mesmo, vão para a reencarnação compulsória, é mais complicado. Então, eles não aceitam internamento, não aceitam tratamento psicológico,
não aceita medicação, raras vezes se transfere para cá, raras vezes se transfere. Os hospitais espirituais estão mais centralizados em cuidar das entidades que estão aqui, na crosta terrestre, nas ruas, nos bares, nas praças. Os que estão em região inferior, a vibração dele é muito pesada, é muito baixa. Então, o que é que acontece? Se, porventura, ele se melhorar e aceitar o retorno para um tratamento, a justiça divina permite, mas o grande problema deles é que eles gostam das regiões onde eles estão, pela liberdade que se tem de chamar palavrão, de não ter cuidado um com o outro, de estarem se agredindo, e isso é uma região inferior. Então, é uma região que eles dizem que quem faz a regra somos nós, mas todo mundo sofre. Todo mundo tem suas aflições, e muitos que saíram daquelas regiões, eles dizem, eu não pretendo voltar mais ali, porque ali eu sofri pelo mal que eu pratiquei às pessoas na Terra. Eu não pretendo, eu não quero mais aquilo para mim. Esse é mais fácil a gente internar aqui, mas os outros, às vezes, a gente olha no subconsciente deles, eles querem uma porta para vir para cá, achando ele que aqui eles vão fazer a mesma coisa que faziam lá. E quando vem e começa a fazer a mesma coisa, as forças inferiores levam ele de novo para o mesmo local. Eu agora teria uma pergunta minha. Alguém quer fazer? Então, eu vou lá. Espíritos, doutora Cristina, que no período errante fica em mundos inferiores, quando eles são chamados para o período reencarnatório, no período gestacional, eles podem diminuir a quantidade do líquido amniótico ou mudar a qualidade desse líquido? Olha, atualmente o processo reencarnatório de espírito de mundos inferiores para o planeta Terra foi muito reduzido. Nós estamos vivendo agora uma nova passagem para uma melhora no globo terrestre, onde, infelizmente, não será pelo amor, será pela dor, pelas aflições, mas o ser humano procurou isso. Então, esses espíritos, se eles reencarnassem em bandos de milhões, trilhões, o planeta Terra não existiria mais, pessoal. Essa demanda que vocês estão dizendo aí foi do ano de 1900 até 1950. Tivemos essa demanda de espíritos aí vindo de mundos inferiores, onde vimos aí vários ditadores cruéis, essa coisa toda. Então, depois de 1950, a condição foi melhorando. As reencarnações são um pouco melhores, entendeu? Só que nós estamos em 2022. E hoje, no plano espiritual, a justiça divina só envia espíritos que estejam preparados para uma transição. Seriam os novos nascimentos das crianças para habitar já um mundo que será diferente dos demais que vocês viram. Então, cada década que se passa, são espíritos enviados para melhorar a condição do planeta. Eu não sei se 1 ano atrás ou 2 anos teve uma ala do Hospital de Burgo Trento, aqui de Verona, que foi fechada porque teve uma infecção de berçário. Eu não sei se as meninas ouviram falar disso. Sim, tinha uma bactéria, foi fechada o reparto neonatal, a parte de recém-nascido, e muitas crianças infectadas, e está rolando ainda processo aí, saindo em todos os jornais. Foi 2 anos atrás. Doutora Cristina, uma pergunta. Posso, gente? Deixa eu concluir essa questão do berçário. Quando a gente percebe que houve uma infecção do berçário por algum tipo de bactéria, as crianças que estão ali, que reencarnaram, aqueles espíritos não são evoluídos. Não são evoluídos. Então, essa contaminação generalizada ali, ela acontece primeiro na condição energética desses espíritos. E, às vezes, até essa intervenção da justiça divina nesse processo reencarnatório aconteça, porque, às vezes, no preparo reencarnatório, eles juram uma coisa. Na hora que está perto, eles quebram o silêncio e diz, eu vou acabar com todos. Meu corpo já está com 8 meses, a justiça divina interrompe.
E só fica aqueles que melhoraram. Então, pessoal, vocês vão ver muitas cenas tristes de milhares de crianças partirem no planeta Terra. E vocês vão dizer que Deus é injusto. Não é injusto. São reencarnações interrompidas, porque esses espíritos prometeram uma coisa e vão fazer outra. E vão interromper a reencarnação deles. Então, vocês vão ver morrer crianças e adolescentes. E não serão em pouca quantidade, serão inúmeras quantidades. Porque nesse processo de intervenção reencarnatória, a justiça divina está vendo que eles estão desviando o propósito deles. Por exemplo, na Europa, se libera a maconha. Qual o objetivo desses espíritos agora que estão viciados em droga? Qual será o destino dos filhos deles, dos netos deles? A justiça divina vai ter que intervir. Porque ou há uma intervenção, ou isso aqui vai se transformar no mundo inferior, sendo um mundo, pessoal, de expiação e prova. Então, a partir do momento em que um adolescente ele acha que tem que abortar porque o corpo são deles, a justiça divina tem que intervir, porque nenhum espírito vai ser sacrificado por ideologias que não vai evoluir o planeta. Então, isso quer dizer que morte de adolescente e de criança vai ser inúmero na Terra, viu? Doutora Cristina, o que a gente poderia fazer, parece uma pergunta estúpida, para não vir mais para esse planeta aqui? Boa pergunta. Olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Não é agradável para nenhum espírito reencarnar na Terra. As dores e o sofrimento, as decepções são inúmeras. Mas o que vocês têm que fazer? Conhecer o defeito de vocês, controlar esse defeito e procurar o caminho da luz. A porta larga é muito fácil. A porta estreita, poucos querem passar. Existem, às vezes, detalhes na vida que a gente tem que renunciar, e nós não queremos renunciar. Nós queremos permanecer no erro. Você vai ter que voltar quantas vezes for preciso se pensar dessa forma. Se você pensar a cada dia, a cada instante que você está trabalhando para um dia sair daqui e não voltar mais, você foi o aluno que foi aprovado. Mas se de repente você achar que tem que repetir a série pela rebeldia, pelo egoísmo, pela vaidade, você vai voltar em péssimas situações. Então, conheça a ti mesmo quando falo do livro dos Espíritos. Obrigada. Doutora Cristina, uma pergunta sobre crianças infectadas, não recém-nascidos, mas um fato real, de crianças de 3 a 4 anos, nesse momento da Itália, estão aparecendo casos de hepatite, só que essa hepatite ela não tem uma qualificação, os médicos não conseguem ver se é hepatite A, B ou C, sabe só que é uma hepatite. E o que eu não consegui me informar, se por acaso essas crianças elas foram vacinadas, mas a minha pergunta é, será que tem a ver? Eu não sei se elas foram vacinadas, sei só que está tendo esse problema, ou é porque tem que ser mesmo. Olha, no mês de janeiro, eu já estava estudando com a doutora Eli a situação de doses de vacina e variantes internas que o Covid ia criar nessas crianças e adolescentes. A partir de janeiro, eu já estava dizendo aqui às minhas pacientes, não vacinem seu filho. Primeiro, no Brasil, não é obrigatório que a criança seja vacinada. Ninguém quis assumir essa responsabilidade. O Conselho Regional de Medicina não assumiu. O Conselho Nacional não assumiu. Os ministros do STF não assumiram. Foi o que disseram, falaram, fique à vontade. A gente não vai obrigar, porque sabiam dos riscos. Quando aplicaram a vacina, o que é que acontece? O núcleo viral, ele fazia um ciclo. Ele ia para a criança, para o adolescente e voltava para o adulto. Quando chegava no adulto, o Covid chegava muito fraco. Não estava dando para matar mais. Quando iniciou aqui a vacina, no mês de janeiro, as conversas, eu disse, olha, eu fosse você, não vacinava seu filho, não. Porque vai desenvolver uma variante interna que a ciência não vai descobrir e nós vamos ter aí problema de hepatite, cegueira precoce e outra coisa. As doenças no Brasil
que foram totalmente eliminadas por vacina, a variante vai anular essas vacinas, como vacina de hepatite e vacina disso daqui. O que foi que aconteceu aqui no Brasil? Mesmo está acontecendo aí, pessoal. Tem criança aqui que desenvolveu rubéola, catapora, e tinha tomado vacina para catapora. Então, a variante que anulou o efeito de outras vacinas está trazendo sérias consequências. Os hospitais daqui, pediátricos, estão lotados de crianças. Então, o que foi que nós falamos aqui às mães? Não faça isso. A variante infantil vai sair deles, vai para o adolescente e vai criar doenças sérias. Qual foi o grande problema? Você foi atacar o vírus num organismo onde existe lá fluido vital a 100%. Esse fluido vital, quando essa variante foi atingida pela vacina, ele criou uma variante interna para se defender. Ele não atacou mais no ambiente, ele atacou dentro do corpo humano. Aí vocês vão ver muito problema, como nós estamos vendo aqui. Outra doençazinha que apareceu aqui, que eles não sabem o que é. A criança fica toda avermelhada. Parece que a criança está intoxicada. Intoxicação alimentar. Não é intoxicação alimentar. Aquela criança tem a variante dérmica, é uma variante do Covid criada na pele que a criança estoura pós a vacina. Então, e as crianças que não tomaram a vacina estão com o mesmo sintoma? Ora, pessoal, isso é a transferência de uma criança para outra. Agora, a criança que não tomou a vacina, menos risco ela tem. As que tomou a vacina, os hospitais aqui estão lotados de crianças infectadas, também com problema respiratório, problema de hepatite e todo mundo sem saber o que fazer. O que foi que aconteceu? A variante interna do Covid, ela não é mais externa. Ah, ok. Então, tem a ver. Alguém? Meninas? Doutora Cristina, sobre a redução do campo magnético da Terra, porque tem na aula fala que ela é responsável pela perda de defesa imunitária do ser humano. E no caso dessas crianças infectadas, elas são ainda mais sensíveis, né? Então, a possibilidade delas sobreviverem é ainda menor por causa disso. Já está acontecendo atualmente essa redução? Olha, o que nós chamamos de chuva negra, a ciência chama de matéria escura. Vocês podem até estudar sobre isso na internet, vocês vão encontrar alguma coisa sobre matéria escura. Então, se essa matéria escura, que é justamente a matéria primária, desde o princípio do universo, ela existe. O que acontece? Em planetas que são pulsionados à evolução, essa matéria escura, ela penetra na atmosfera do planeta. Os habitantes que ali estão, eles vão sofrer consequências imunológicas. Outros vão sofrer irradiações pesadíssimas. E vocês vão ver aí câncer de mama, câncer de tireoide, câncer de intestino em todas as partes do país e do mundo. Isso acelera todo o processo de mudança do globo ocular, porque, no caso da matéria escura ou chuva negra, quando ela penetra em qualquer atmosfera, ela muda a vegetação. Os animais aquáticos sofrem todas as consequências. As crianças não resistem porque seus perispíritos são muito sensíveis. Então, pessoal, nós estamos diante de uma situação muito complicada, que vocês devem se agarrar na fé em Deus, na perseverança no bem, porque Jesus alertava sobre isso quando ele falava nos últimos tempos. Os profetas, como Daniel, falou nos últimos tempos também, repetindo o que Jesus falava. E hoje nós estamos vendo aí crianças sendo infectadas, ninguém sabe o motivo, adolescentes sendo infectados, ninguém sabe os motivos. Então, malformação congênita aumentando, gestante que não consegue segurar a gestação, no número de 10, só 5 agora está engravidando, o número de abortos espontâneos está aumentando a cada mês, pela minha estatística aqui. Tudo isso são modificações energéticas. Quem não se adaptar não vai ficar na Terra.
Lembra daquela frase de Jesus? Os mansos possuirão a terra, é profecia. Certo, obrigada. Então, o motivo para que um espírito nasce infectado, então a causa é sempre dele. É porque ele está na região não sadia. É dele a culpa, não é a mãe, não é nada. A culpa é dele. Não, veja só, as mães têm que tirar dentro de si o sentimento de culpa. Porque, às vezes, eu vejo nessa sala aqui crianças que estão com uma formação congênita. Mas eu acompanhei ele no mundo espiritual, já a má formação dele já existia, ele já tinha má formação. A mãe apenas abrigou aquilo que já existia do outro lado e elas, às vezes, se sentem culpadas, porque o filho vai nascer com síndrome de Down, porque o filho tem uma característica física com deformações avançadas. Mas o que eu digo a elas, ame, é seu filho, não vai deixar de ser, não. Foi o que Deus lhe deu, foi o que você pediu. Ame, não vai desprezar seu filho de uma forma. Tire isso da cabeça, porque não foi você que formou ele errado. Ele já existia do outro lado, com deformação ocular, com deformação labial, com deformação narina. Então, já existia do outro lado. Você apenas está recebendo o espírito para ser uma missionária, para você cuidar dele. Por isso que essa questão de culpa das mães, aqui no período gestacional, eu tenho que quebrar tudo, porque a função dela é amar o filho, seja ele o que for, seja ele a forma que vier, a função dela é essa. Ele vai sentir todo o amor dela, mesmo que ele só mexa com os olhos, mas ele vai sentir uma palavra chamada amor em forma de energia. E muitas vezes, quando vem o processo reencarnatório e elas presenciam eles, a cabecinha delas já foram preparadas para isso. Algumas eu sei que ela tem vergonha do filho, porque o filho nasceu com a deficiência no membro superior. A gente tenta trabalhar isso, mostrar para ela que aquele filho que veio com essa deficiência, ele precisa da presença dela, precisa da paciência dela, precisa de todos os cuidados dela. Mas eu percebo também nas mães que têm autistas bastante complicado, porque eram mães que se divertiam, eram mães que não tinham responsabilidade. E quando nasce um filho autista, é impressionante. Elas ficam com raiva deles. Não adianta, eu percebo. E às vezes pergunta numa sala dessa, esse tratamento é tão demorado, por que isso não acaba logo? Olha, vou dizer uma coisa a você. Se você quiser desistir do seu filho, você desiste. Eu não desisto, não. Eu tenho amor para dar ao seu filho, você tem que ter o mesmo amor para dar a ele. Você não pode estabelecer uma meta, dizer, eu vou até aqui, se o tratamento até aqui não funcionou, eu desisto. Existe tratamento de autistas que demora 2 anos. 2 anos para a gente ver resultados. E algumas mães, elas não querem ajudar porque isso ocupa o tempo delas. Isso ocupa a diversão delas. Eu não acho isso justo. Porque se eu fosse mãe, meu filho, seja ele o que fosse, e alguém dissesse, eu quero tratar do seu filho, eu daria, pessoal, toda a confiança a essa pessoa. Eu daria toda a atenção a essa pessoa. Eu não cobraria nada dessa pessoa, porque ela não está cobrando nada de mim. O que eu vou cobrar dela? E o que eu vejo em muitas mães de filhos autistas é que são incompreensivas. Elas querem ter a mesma liberdade. A criança grita, a criança chora, a criança entra em crise. E o que é que eu digo a elas? Paciências, ore. Deus não vai abandonar a senhora. Deus vai estar com a senhora. Agora, desistir de um tratamento onde eu sei que seu filho, daqui a 2 anos, pode se recuperar, é você que está condenando ele ao autismo. Eu não estou condenando ninguém ao autismo. Se você desistir dele, eu não vou desistir. Fique à vontade, mas eu não vou desistir do seu filho. E tem algumas que, persistentes, elas vão até o tratamento. Então, coordenação motora dessa criança, ótimo, entendeu? Essa criança já consegue tocar em objetos, essa criança já consegue abraçá-la. E eu pergunto, olha o resultado aí, tá vendo? Então, tratamento de autismo demora, pessoal, não é fácil, mas é preciso que os pais nos ajudem, tendo paciência.
Doutora Cristina, no finalzinho da aula, a senhora fala que a mãe que não tem vícios, ela dá essa sustentabilidade para essa criança infectada sobreviver na Terra. É esse caso que a senhora está falando aí agora? Ou também o exemplo da senhora não é que necessariamente ela tem que não ter nenhum vício? Não sei se eu expliquei. Olha, o que eu vejo eu vejo mães aqui sadias, e eu vou fazer a pesquisa. Como é tua vida social? Eu não bebo, doutor, não fumo, eu sou bastante tranquila. Ela tem uma energia tão boa para o espírito, que ele é calmo, ele é sutil na barriguinha dela. Então, como aquela mãe ajuda ele? Porque não atinge ele com elementos químicos, como cerveja, como cachaça, vinho, cigarro. Isso é uma agressão ao feto. Então, ele se sente acolhido por aquela mãe. E quando eu vou fazer uma transfusão ectoplasmática, com a seringa, tirar na mãe sadia e colocar na mãe doente, eu vejo que o ectoplasma dela é brilhante. Aquele ectoplasma, como vai aumentar a imunidade daquela outra mãe que precisa de tudo isso, pessoal? Eu estou aqui com a gestante, que para mim é um grande desafio. Eu já falei para vocês. Ela tem 54 anos, a gestante. Veja só, está no 8º mês agora, 54 anos. Eu iniciei o tratamento dela com 1 mês. E o obstetra dela disse, olha, sua gravidez vai ser muito complicada. Eu disse, não vai ser complicada. Eu não concordo com ele. Foi por inseminação artificial, você tem uma boa saúde, você é tranquila, essa bebê é tranquila. Eu digo a você que a gente leva até 9 meses. Chegamos no 8º mês. E agora o obstetra disse, você com 54 anos, você tem uma saúde de 30. Eu disse, agora? Ele falou isso agora? Porque desde o momento que eu peguei você aqui com 1 mês e vi tua idade, eu disse o quê? Olha, a gente vai levar isso até os 9 meses, mas a gente leva. Isso, para mim, é uma experiência extraordinária, porque eu nunca tive uma gestante com 54 anos. E eu fui começando a estimular as outras que queriam engravidar aqui dentro. Uma disse assim, de 40 anos. Doutora, eu estou muito velho. Eu digo, e essa aqui de 54 grávida, tá ok? Bota uma coisa na cabeça, querer é poder. Você não quer engravidar, então tenha fé. Você é uma boa pessoa, Deus vai lhe ajudar. E terminou engravidando depois. Então, a de 54 anos, ela incentiva as outras que estão aqui. Olha, pessoal, energia boa contamina o ambiente. E hoje eu vejo o quanto ela está evoluindo, o quanto a criança dela. E você imagine, veja, olha, a gente com 9, 8 meses, durante 8 meses eu não encontrei eletromagnetismo negativo nessa criança. Não encontrei nada. E nas outras aqui, de 25 eu encontrei, nas outras de 30 eu encontrei, mas das de 54 eu disse, olha, parabéns, tua gestação, se eu fosse dar uma nota, seria 10, porque é impressionante a saúde que você tem e a resposta da bebê para você, porque ela ama essa bebê. A senhora tem que se multiplicar, doutora Cristina. Tem uma doutora Cristina em todo canto. Ou então o seu Vandi, né? Para poder conseguir. Mas nós temos um bocado de discípulo aí, discípula, viu? Amém. Leia, Norma, Emily, Cecília. Eu tenho uma curiosidade. Doutora Cristina, tem uma aula, não nessa, onde a senhora fala do momento do parto, essa coisa maravilhosa da espiritualidade, que está ali nesse campo magnético, tudo esterilizado, para poder esse espírito se acoplar, enquanto os médicos materiais fazem o trabalho deles, a espiritualidade está ali fazendo delas. Acho que as meninas lembram bem dessa aula, dessa coisa estudada. E é tudo esterilizado. E no caso dessa criança estar nascendo infectada, o trabalho da espiritualidade, então, senão ele nem nasceria, se não fosse essa ajuda espiritual no momento desse parto.
Ele já teria feito até esse abortido antes? Olha, mães equilibradas, assistências equilibradas. Quer dizer, a gente encontra dificuldade quando a gente encontra uma equipe de obstetra que fuma, que bebe, a gente encontra dificuldade com eles também, viu? Não é só com eles, é com essa equipe que vai fazer o parto. Porque quando há contaminação genética por obstetra que bebe, o que é que acontece? O útero contrai. Então, dificilmente vai ter um parto normal. E eles insistem, e a gente sabe que ele não tem boa assistência. Nós temos que intervir, esterilizar a sala por causa dos obstetras que estão ali, que infelizmente a condição moral não é boa. O que acontece ali com aquela entidade que vai reencarnar infectada? Então, nós damos assistência a ele, mas não podemos mudar o destino dele. O destino dele, infelizmente, é um perispírito obscuro, doentio, que vai refletir na matéria. Porque muitos vão dizer assim, mas ela teve uma gravidez tranquila. Ela teve uma gravidez tranquila porque ela é tranquila, mas o espírito não é tranquilo. Quando os dois são tranquilos, um responde ao outro. Mas quando ela é tranquila e ele não é, agora a gente vai ter aí a independência da matéria. Ele vai responder agora. Cortou o cordão umbilical, ele vai ter que funcionar sozinho. E quando ele começa a funcionar sozinho, aí vem as infecções pulmonares, aí berçário de infectado. Então, lá, medicações, antibiótico. Então, olha, nós fizemos o mesmo procedimento que fizemos com outros espíritos, mas o outro tinha uma condição melhor, respondeu fluidicamente positivo. Já o que não teve, respondeu negativo. Entendi. Obrigada. Eu teria só uma perguntinha agora do Mário. As minhas eu fiz todas. E eu acho um pouquinho fora do contexto, mas se a senhora me autoriza... Responde, viu? Então, tá. Ele fala assim: dizem que a pessoa suicida fazem duas existências em uma, aquela que é interrompida e aquela atual. Uma dessas existências se trata do período de vida não vivido na Terra que o suicida viveu no Vale do Suicida? Concordo com ele. Duas existências em uma não é fácil. Por isso que tem gente que diz assim, eu nasci sofrendo e vou morrer sofrendo, mas vai ver o seu passado, pessoal. Não é fácil. A existência não concluída tem que ser respondida. Então, aquele período que ele passou ali no Vale do Suicida, Deus não puniu ele. Não existe punição para nenhum espírito. O próprio espírito é que se pune pelo seu comportamento. Se a gente colocasse Deus como fator de punição, já não seria Deus. Então, o Pai Maior jamais faria isso. E Jesus explicou isso bem simplesmente quando ele disse assim, qual é o filho que pede um peixe? Vós vos dá uma serpente? Não. E quando vos pede um pão, vós vos dá uma pedra? Não. Se vós, tão maus, não tenha coragem de fazer isso, imagine meu Pai Celestial que está no céu. Então, o que Jesus quer dizer? Deus não quer nada de ruim para ninguém. Mas o que acontece com as pessoas? São rebeldes, querem desafiar a justiça divina. Como é que o filho pode desafiar o pai? Não pode, pessoal. Vamos ter humildade, vamos ter benevolência. E nesse ponto de vista, esses espíritos sabem que um dia vai sair do Vale do Suicídio. Um dia vai ser chamado ao processo reencarnatório. E vão ter que se preparar muito bem, porque foi existência interrompida. Existência interrompida. Ele vai ter que passar 20 anos vivendo o que ele não viveu. Essas provas são eles próprios que pedem. Duas existências em uma só não é fácil. Às vezes nasce sofrendo e morre sofrendo. E quando chega aqui do outro lado, tem uma surpresa. Por que eu passei por tudo isso? Vamos ver aqui na tua tela mental. Olha o que você fez com a sua própria vida. Então ele diz, eu realmente fui merecedor de tanto sofrimento. Mas o sofrimento é uma prova imposta por Deus? Não.
O que consiste a prova de vocês? A prova de vocês é tudo aquilo que vocês foram reprovados nas atitudes emocionais, nas atitudes físicas do mundo material. As provas de vocês são isso. Alguém tem o que reclamar? Alguém tem o que questionar? Não tem. Porque tudo aquilo que você está vivenciando foi tudo aquilo que você negou, a própria convivência, a própria situação material, situação econômica, situação física de si mesmo. Está agora entrando uma moda no mundo que as pessoas não querem mais envelhecer, querem praticar o suicídio assistido. Como? Não existe suicídio assistido. Você que se vier para cá com essa história de suicídio assistido, você não vai para a enfermaria, porque a sua vibração vai levar você para o vale do suicida. Por que as pessoas agora não querem mais envelhecer? Me digam só. Quando eram novos, não soube viver. Quando são idosos agora, têm as consequências físicas que têm que passar e não aceitam. A dor física, ela é necessária, sim, para o despertar da consciência do ser humano. A dor moral é a destruição de tudo, essa é a pior que tem. Então, nós estamos falando de uma dor física, que um dia a medicina vai avançar e você vai ter uma velhice sadia, sem nenhuma dor. Mas, por enquanto, a medicina está atrasada no sentido de estudar as dores físicas. E nós temos o direito de antecipar a nossa vida, a nossa partida. Não temos nenhum direito sobre isso. Porque a vida foi dada pelo Criador e só Ele pode tirar. Muita paz para todos. Obrigada. Amém. Obrigado a todos vocês pelas perguntas. E isso enriquece o meu conhecimento. Eu preciso de vocês, preciso desse hospital da Itália, pela necessidade dos italianos, pela necessidade de socorrer as crianças, porque dias difíceis virão na Terra, em que os hospitais espirituais já deu o primeiro abrigo aos necessitados, quando vem a crise do Covid no Brasil e outras crises que virão. Por isso que vocês são muito importantes para todos nós, cada um de vocês. Sejam guerreiras, não desanimem nunca, principalmente em socorrer pessoas que elas não têm direção, não têm destino, só tem mesmo a luz de Deus para se agarrar. Sejam unidas no propósito do bem, porque todas vocês estão vivenciando o mesmo papel e a mesma missão que Deus encarregou a vocês. Vamos fazer a nossa prece. Por favor, uma única pergunta, posso? Última. Doutora, mas essa semana chegou um espírito perto de mim e ele estava com muito medo. E aí eu fiquei com medo, porque meu coração começou. O que fazer? O que a gente pode fazer numa situação dessa, vivendo longe aí do hospital? Ninguém pode ser tomada pelo medo, onde a fé supera todas as necessidades e elimina todos os medos. Senhor Jesus, só temos, Senhor, te agradecer. Agradecer às nossas irmãs que estão tão distantes, mas o teu coração, Senhor, está tão perto de todas elas e de todos eles. Que tua luz penetre nos lares delas, Senhor, e atenda todas as suas necessidades espirituais. E os seus familiares, Senhor, que se encontram aflitos e sobrecarregados, derramai a tua luz sobre eles e fortalece, Senhor, a fé de cada um de nós. A fé que transporta montanhas, Senhor, que transporte também as nossas dificuldades espirituais e materiais. Em teu nome divino, amado Mestre Jesus, que o teu manto de amor, Maria Santíssima, cubra todos os nossos irmãos e irmãs. Muita paz para todos e obrigado a todos.